Gente, estamos de volta aqui falando sobre sucessão empresarial. No vídeo anterior a gente falou sobre os conceitos e porque acabou o meu tempo de gravação, aí eu tive que acabar, né? Tive que encerrar por ali e estou retomando agora. E não vai ter problema, foi até bom um momento porque agora a gente vai falar das hipóteses previstas na lei de sucessão empresarial, tá? Nessa semana vai ser um pouco mais corrido, né? Nós temos essa semana, esse mês, né? Nós temos 2 aulas, mais a última aula para avaliações, tá? E então pode ser que fiquem os vídeos um pouco mais longos e tal, que a gente vai precisar um pouco mais da sua dedicação, certo? Bom, falando sobre a incorporação, a primeira forma de sucessão que nós vamos estudar. Tá? Vamos à leitura. Incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações. Então, vamos imaginar a empresa A, a empresa B. A empresa A, no caso da incorporação, absorve a empresa B. Cadê a empresa B? Sumiu. Então, a empresa A engoliu inteiramente a empresa B. Então, a empresa B é transferida para a empresa A e a empresa A lhe sucede em todos os direitos e obrigações. Então, os créditos e débitos, as obrigações assumidas, carteira de clientes, tudo que pertencia à empresa B passa a ser da empresa A. O estabelecimento empresarial, né, bens materiais e imateriais da empresa B passa a ser agora da empresa A. Então, o que aconteceu com a empresa B? Ela foi extinta. Houve a extinção da empresa B. Sumiu. E a empresa A? O que aconteceu com a empresa A? Ela teve um acréscimo patrimonial, né? Ela comprou, lógico, mas ela teve um acréscimo, então ela ficou gordinha, fortinha, e a empresa B não existe mais. Houve sucessão? Houve. Então, todos os empregados da empresa B passaram a ser da empresa A. Todos os créditos, todos os débitos, as obrigações que a empresa B assumiu, a empresa A passou a assumir, vai ter que cumprir. Né? Os credores da empresa B passaram a ser credores da empresa A. Os devedores da empresa B passaram a dever para a empresa A. Tá certo? O que aconteceu? Os exemplos que a gente tem. Banco Real desapareceu e foi totalmente absorvido pelo Santander. É um exemplo. Não existe mais Banco Real. O Santander veio e absorveu totalmente o Banco Real. O Banco Real foi incorporado pelo Santander. Eu tenho muitos processos contra o Banco Real, que passaram a ser processos contra o Banco do Brasil. Desculpa, o Santander. O mesmo aconteceu, que eu vi aqui, eu estou vendo, acompanhando também os slides, né? O outro exemplo que nós temos é da nossa Caixa e do Banco do Brasil. A nossa Caixa deixou de existir. Então, todos os clientes que eram da nossa Caixa passaram a ser do Banco do Brasil. Tá? Todos os débitos e créditos, os meus processos que eu tinha contra o Banco Nossa Caixa, passaram a ser processos contra o Banco do Brasil. Hoje, se eu negocio aquelas ações de poupança, que tem muitas assim, por exemplo, né? Antes eu negociava com a nossa Caixa, hoje me liga o advogado do Banco do Brasil para negociar. Tá certo? Então, isso é a incorporação. A incorporação das empresas. As suas características principais são
né? Além da transferência de direitos e obrigações, é que há a extinção de uma das empresas, da empresa incorporada. Poderíamos ter outras empresas aqui, tá? A, B, C, todas incorporadas, a empresa A, né? Então, houve uma extinção. Houve nascimento de empresa? Não houve nascimento de empresa. Mudou alguma coisa na Constituição, na razão social, no tipo social da empresa A? Não. Continua a ser Banco do Brasil. Só que agora com o estabelecimento empresarial da nossa Caixa. Tá certo? Então, essa é a incorporação, nossa primeira hipótese de sucessão. Uma outra hipótese de sucessão é a transformação. Vocês vão entender que a transformação ela tem uma diferença marcante aí. O que é a transformação? É a mesma pessoa, porém transformada em outra pessoa. Né? Vamos imaginar, você é uma pessoa X, você entrou no armário, se vestiu de outra pessoa e voltou. É a mesma pessoa, porém se apresentando de uma outra forma. Vamos pensar na pessoa trans, né? Na pessoa trans, transformou-se. Né? É uma pessoa que nasceu homem, nasceu biologicamente homem, mas se identifica com o gênero mulher, e ele se transforma em mulher. É a mesma pessoa, né? Continua sendo aquela mesma pessoa, porém se apresentando de outra forma. Antes como de homem, agora como mulher. E nas empresas pode acontecer isso também. Só que o exemplo que a gente traz, ligado ao direito empresarial, por exemplo, uma sociedade que é limitada de um dado momento de sua vida empresarial, por uma razão estratégica, se transforma em SA. Por quê? Uma série de razões. Mas a mais que salta aos nossos olhos que é aumentar o capital. Então nós somos uma sociedade limitada. Cotas, né? Somos uma empresa limitada. Há uma divisão em cotas. E aí a gente quer se transformar em SA. A gente quer fazer o quê? Disponibilizar ações para compra e venda na Bolsa de Valores para ganhar capital. Então a gente vai e se transforma numa SA. Vai na Bolsa de Valores, disponibiliza os nossos... nos dividimos em ações agora, não mais em cotas, e disponibilizamos a venda. Tá certo? E o contrário pode acontecer? Pode acontecer também. Uma SA se transformar em uma limitada. Vamos imaginar que de repente eu, você, aquele outro lá, a gente se une e compra todas as ações e quer transformar aquela SA em uma limitada. Não queremos mais disponibilizar ações na Bolsa de Valores. Tá? Então pode ser tanto de lá para cá, como de cá para lá. Como já dizia uma ex-presidenta nossa, de lá para cá, de cá para lá, lembrou disso? Certo? Então essa é a transformação de empresa. Tá certo? Não ocorre a extinção, tá? Diferente daqui, ó, tá? Não há extinção de empresa nessa situação que eu coloquei. É a mesma empresa, porém de limitada para SA, de SA para limitada. Certo? Transformação não é, tá? Uma empresa que era ME passa a ser a EPP. Não é isso não é transformação. Tá? É a mesma empresa com o mesmo tipo social. Você não mudou nada. Você apenas aumentou seu faturamento e mudou a sua classificação para fins tributários. Tá? Então você era ME, passou a ser EPP? Não, isso não é transformação. Transformação é a alteração do tipo social. De SA para limitada, de limitada para SA. Tá certo? Característica dela. Cadê a sucessão? Cadê a transferência? Se eu era uma pessoa azul e me tornei uma pessoa vermelha, eu sou a mesma pessoa. Não houve sucessão, não houve transferência de nada. Eu apenas mudei de cor. Eu era azul e passei a me pintar de vermelho. Então não há sucessão na transformação no que diz respeito a essa hipótese que eu coloquei para vocês. Mas vamos
imaginar, por exemplo, tá? O exemplo que eu trato, que eu coloco aqui na nossa leitura, uma empresa individual se transformar em sociedade. E dá para transformar? Dá para transformar. Uma empresa, eu sou uma Eireli, por exemplo, aí você vem, se associa a mim, né? 2 pessoas, Eireli é uma só, 2 pessoas, e a gente se transforma em uma sociedade. Dá para transformar? Isso sim é uma transformação. Né? Eu passei a ser uma Eireli e agora eu sou uma sociedade limitada. Tá? Houve transferência de direitos e obrigações? Nesse caso, entende-se que houve. Sabe por que houve? Porque vamos imaginar, antes a minha Eireli tinha direitos e obrigações. Aí você entrou, nós nos transformamos em uma sociedade, você passou a fazer parte dessa sociedade e você assumiu os direitos e obrigações da nossa empresa agora, da Eireli, né? Então, quer dizer, os contratos que eu fiz como Eireli terão que ser honrados pela sociedade. Então, nesse caso, existe a sociedade. Tá certo? Hoje nós vamos estudar só essas 2 formas, tá? E na próxima aula a gente vai estudar as outras formas de sucessão que nós temos. Tá bom? Vamos falar da fusão, da cisão e da joint venture. Ah, que bonitinho o nome, né? Ok. Pessoal, vamos fazer uma aula síncrona com vocês, simultaneamente comigo, para que nós possamos esclarecer dúvidas sobre a nossa avaliação, sobre a nossa trabalho interdisciplinar, que vai valer nota, sobre o encerramento desse nosso semestre, que vai ser só durante esse mês, sobre eventuais exames, eventuais DPs, não, DPs deixa pra lá, né? Mas possível, mais difícil, né? Mas vamos lá. Mas os exames, tá? Então, encontrem comigo hoje, na hora da aula, tá bom? A gente fica o tempo que for preciso, que pode ser 10 minutos, pode ser a aula toda, não tem problema. Tudo bem? Beijo, até a próxima.